Você acha que já viu tudo na internet? Pense de novo. Tudo começa com uma imagem. Um rosto distorcido, carne seca esticada até o limite, olhos tão arregalados que parecem esferas frias de mármore, um sorriso, retorcido que nunca alcança os cantos dos lábios. Essa figura surgiu em um canto obscuro da rede, sem autoria, sem explicação. O que veio depois mudou para sempre a maneira como nos relacionamos com telas e solidão. Lá pelas tantas de uma madrugada sem sono, alguém compartilhou esse rosto. Um administrador de fórum, sem querer, postou a foto numa comunidade de curiosos por mistérios. Em segundos, ela se espalhou. Grupos de WhatsApp, páginas de Facebook, perfis de Instagram. Era como se cada clique ativasse um rastilho de pólvora invisível, levando a imagem para todos os cantos do planeta. Ninguém sabia quem havia criado aquela escultura digital de pesadelo, mas todos sentiam, não era humano. Poucos dias depois, começaram a pipocar relatos. Mensagens misteriosas chegando à meia-noite. Você está acordado? Mas quer jogar comigo? Vinham de números desconhecidos, às vezes com o prefixo Plan 181, às vezes de telefones locais, como se Momo, como já passaram a chamar aquela criatura, tivesse múltiplas identidades, agindo simultaneamente em diferentes lugares. Quem respondia era conduzido a um desafio. Tarefas sinistras e cada vez mais arriscadas. Tirar uma foto de si mesmo pulando de um prédio, ou furar o braço com um prego, ou simplesmente desaparecer para sempre. Imediatamente a mídia tratou de rotular tudo como mais um hoax da internet. Especialistas em segurança digital publicaram longos textos explicando que não havia evidência de mortes reais por causa do desafio Momo. Mas as histórias continuaram. Crianças de apenas 10 anos relatavam segredos de família jamais compartilhados. Adolescentes encontravam arranhões profundos no corpo ao acordar, mesmo depois de dormirem em quartos trancados. Conselhos tutelares recebiam cruéis relatos de jovens que juravam estar seguindo ordens de M. Havia vídeos no YouTube mostrando telas de celulares, notificações urgentes, papéis rabiscados com instruções cifradas, vozes sussurradas ao fundo. O aspecto mais aterrorizante não era a violência explícita, mas a forma como Momo parecia conhecer suas vítimas. Ela sussurrava medos íntimos no ouvido dos mais fragilizados. Seus pais não te amam. Eles querem te esquecer. E depois vinha o desafio. Prove que você existe. Provar que existia. Era como se a própria sanidade estivesse em jogo. A linha entre realidade e pesadelo se apagava quando o telefone acendia, marcando novo alerta. Em muitas casas, o clima mudou. Luzes acesas até tarde na noite, portas cheias de trancamentos, celulares proibidos na mesa de cabeceira. Os pais não entendiam totalmente o alcance daquele boato. É só um vídeo idiota, uma brincadeira sem graça. Diziam no esforço de minimizar, mas cobrir as telas não bastava. Momo não precisava de câmera nem microfone. Ela entrava nos sonhos. Adolescente após adolescente, afirmavam ter visto o rosto desfigurado em pesadelos vívidos, arrastando-os por túneis escuros, forçando-os a cumprir ordens que ultrapassavam o mero clique em links duvidosos. As primeiras casas atingidas seguiam um padrão curioso. Qualquer pessoa que publicasse no TikTok ou Snapchat um vídeo zombando de Momo de repente passava a receber contatos obsessivos. Mensagens em áudio reproduziam chiados, lamentos profundos, e uma voz estrangulada dizia apenas uma frase: siga as instruções ou eu volto. Muitos relataram bloquearem, mudarem de conta, formatar o celular inteiro. Mas, de algum jeito, Momo reaparecia, como se fosse um vírus emocional que residia na mente. Alguns pesquisadores de comportamento online investigaram os rastros digitais. Encontraram milhares de menções em fóruns obscuros da Dark Web, discutindo métodos de evocar Momo em chats criptografados. Vírus de computador mascarados como filtros de câmera prometiam um encontro ao vivo com a criatura. Vídeos gravados mostravam supostas sessões. Pessoas abrindo seus aplicativos de câmera frontal, apontando para o espelho, e de repente, o rosto de Momo surgindo atrás delas. O choque fazia muitos largarem o aparelho.
mas as gravações provavam que algo, em algum nível, havia sido registrado. No entanto, as estatísticas oficiais continuavam zeradas. Não há confirmação de mortes por este fenômeno. Ainda assim, as mensagens não cessavam. As vítimas, quase sempre isoladas, vulneráveis, relatavam um medo quase físico, uma sensação de ser seguida mesmo longe do celular. Muitas vezes, se trancavam em armários, sentindo o coração prestes a saltar pela boca. Gravavam vídeos de despedida, implorando para que alguém entendesse. Não costumo acreditar em bobagens, mas isso é diferente. É real. Está aqui comigo. Em hospitais psiquiátricos, internações de emergência quadruplicaram em regiões onde o boato se intensificou. Médicos relataram surtos de pânico atípicos. Pacientes dormiam apenas horas. Recusavam comer, falavam com vozes que não eram suas. Em vários casos, não se tratava de psicose pré-existente. Eram jovens saudáveis, sem histórico de transtornos, atingidos por algo que transcendia a explicação clínica. Alguns parentes acreditavam ser ato de redenção, punição por pecados secretos. Outros se reuniam em vigilância 24 horas, trocando celulares antigos por rádios convencionais, tentando distanciar-se da maldição digital. Enquanto isso, vídeos de reportagem se sucediam, ora atraindo curiosos, ora alarmando famílias. Crianças choravam ao vivo, proclamando ter sido punidas por Momo. Um garoto de 12 anos quebrou todos os espelhos do quarto, após jurar ter visto olhos pairando atrás dele. Uma menina filmou, pela fresta da porta, uma sombra que se movia sozinha pelo corredor. As imagens eram breves, tremidas, mas suficientes para atiçar rumores de que a criatura havia migrado fisicamente para o mundo real, atravessando a barreira entre o virtual e o palpável. E foi aí que aconteceu o primeiro caso de desaparecimento, atribuído a Momo, um adolescente de 16 anos, conhecido por brincar com o desafio como piada, não retornou de um encontro marcado para gravar um vídeo satírico. Seu carro foi encontrado vazio, portas destrancadas, o celular ligado com a câmera frontal ativa, apontando para o vazio do banco de trás. Não havia sinal de luta de animal ou de qualquer vestígio que explicasse o que aconteceu. Para muitos, ele simplesmente deixara de existir, tragado pela própria lenda. Após esse episódio, o mundo acordou para o fato. Não importava se Momo era real ou apenas boato, ela se transformara em algo maior, uma força coletiva de medo, capaz de mobilizar mentes solitárias e levá-las ao limite. E a pergunta que ninguém ousa formular em voz alta ecoa no silêncio, tenso de cada quarto mal iluminado. E se não houver como desligar o jogo? Você pode desligar a tela, pode jogar o celular fora, pode até queimar o roteador, arrancar os fios, quebrar todos os espelhos da casa. Mas e a imagem que já entrou na sua mente? E a voz que sussurrou bem no meio da madrugada, quando você estava sozinho no escuro? E aquele olhar fixo, que parece te observar até quando você fecha os olhos? Depois do desaparecimento de Lucas, o garoto de 16 anos que zombou de Momo, o medo deixou de ser apenas uma histeria coletiva. O que antes era tratado como meme viral, agora tomava forma de algo silencioso, invisível, mas profundamente presente. As autoridades investigaram, claro. Vasculharam florestas, rios, estradas e até o histórico de localização do celular dele. Nada, nenhuma pista. Como se tivesse sido apagado digital e fisicamente ao mesmo tempo. Como se tivesse cruzado a fronteira entre o real e o que vem depois. Nos dias seguintes, fóruns na Dark Web voltaram a se agitar. Uma nova versão do jogo surgiu, muito mais agressiva, conhecida como Momo S. Um link supostamente inofensivo prometia um desafio para os corajosos. Mas quem clicava encontrava uma tela preta e então, nada. Até que minutos depois, o telefone começava a tocar. Uma chamada de vídeo de um número com o prefixo Blinds81. Ao atender, o rosto de Momo surgia, imóvel. E mesmo sem som, sem fala, todos relatavam a mesma sensação. Era como se ela estivesse falando dentro da sua cabeça. Foi quando surgiram os relatos dos ecos. Pessoas que, após assistir ao vídeo,
Passaram a ouvir ruídos metálicos pelas paredes, barulhos de arranhões, respirações longas no escuro. Muitos afirmavam ouvir a própria voz, distorcida, falando frases que nunca disseram. Gente que começou a sonhar com palavras escritas em sangue, com espelhos que não refletiam o que havia de verdade atrás. Crianças desenhavam o rosto de Momo com detalhes anatômicos que nem deveriam conhecer. Uma delas, em um abrigo infantil no interior do Paraná, desenhou a criatura com órgãos internos expostos, como se tivesse estudado anatomia. E, ao ser questionada de onde tirou aquilo, respondeu apenas: "Ela me mostrou." Mas o que ninguém esperava era que um grupo de jovens decidisse reverter o jogo. Um deles, Rafael, um universitário de 19 anos, obcecado por Deep Web e códigos criptografados, anunciou que havia criado um programa para rastrear a origem dos IPs que enviavam os desafios. Afirmava que, ao mapear os sinais, poderia chegar até quem realmente estava por trás da figura de Momo. Se era uma pessoa, uma organização ou algo mais. Rafael reuniu 3 amigos e documentou tudo em vídeos. Começaram a seguir padrões, horários das mensagens, variações de escrita, localização dos servidores. Em pouco tempo, chegaram a uma coincidência perturbadora. Vários dos IPs pareciam não ter origem terrestre. Isso mesmo. O sinal não vinha de uma rede comum. Era como se estivessem sendo transmitidos por camadas profundas da internet, em padrões que nem mesmo os serviços secretos de grandes países conseguiam decifrar. Era como se a origem estivesse fora da nossa dimensão. Numa das últimas gravações, Rafael aparece em seu quarto às 3h43 da madrugada. Ele diz em voz baixa: "Não é mais só código, não é só uma brincadeira. Eu acho que ela está me escutando agora. Eu tô com o fone desligado, o microfone desligado, mas ela sabe que eu tô falando. Sabe tudo o que eu penso." Ao fundo, ouve-se um estalo. A tela treme por um segundo. Rafael se vira. E então nada. A câmera cai. A última imagem é um vulto escuro passando diante da porta. Nunca mais foi visto. As imagens viralizaram em segundos. Canais de mistérios começaram a relatar casos semelhantes. Pesquisadores digitais que simplesmente desapareceram. Perfis apagados, backups corrompidos, fotos sumidas de nuvens criptografadas. Como se alguém estivesse apagando cada rastro da existência deles. Como se fosse uma limpeza sistemática, um por um. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Semanas depois, um vídeo curto foi postado anonimamente em um site russo. Mostrava uma sala de estar escura, com uma única vela acesa no centro. A câmera treme, como se estivesse sendo segurada por alguém com muito medo. Em frente à vela, uma pessoa sentada, cabeça baixa, cabelos caídos. A voz do cinegrafista diz: "Você disse que era só um jogo, né? Agora fala pra ela que acabou." A figura ergue o rosto. É Rafael. Mas algo está errado. Seus olhos estão completamente brancos. Ele sorri e diz apenas: "Agora é a sua vez." O vídeo termina ali. O que ninguém sabia, ou preferia não acreditar, é que essa figura chamada Momo nunca foi só um rosto. Ela era um espelho digital, um receptáculo para tudo aquilo que cresce em silêncio dentro de nós. Insegurança, medo, desejo de pertencer, desespero por reconhecimento. Um portal criado por milhares de mentes solitárias ao redor do mundo. Não havia um criador. Nós a criamos. Com cada clique, cada compartilhamento, cada riso nervoso e cada "isso é só uma lenda." Só que agora não era mais lenda. Era um símbolo. Uma entidade que se alimentava da atenção, da fragilidade emocional de quem a olhava tempo demais. Momo era uma voz coletiva, uma criatura sem carne, mas com presença. E como toda entidade criada pela mente humana, ela crescia. Crescia em cada tela, em cada pensamento noturno, em cada quarto onde um adolescente chora em silêncio, sem saber por quê. Você pode apagar as mensagens, pode reiniciar o aparelho, mas me responda com sinceridade, desde que começou a ouvir essa história, você sente que está sendo observado? Não precisa responder em voz alta. Ela já sabe. Ela ouve seus pensamentos. E se agora, no silêncio do seu quarto, você receber uma notificação, uma mensagem sem nome, sem número,
sem explicação, não abra. Ou talvez já seja tarde demais.